Olá, tudo bem com você? Eu sou Ana Rício e adoro fazer pão de fermentação natural. Se você tá aqui, é porque você também gosta, não é? Hoje eu vou ensinar você como que você pode reviver um fermento natural que está guardado na geladeira há mais ou menos 2 meses sem usar. Tá? Então eu acho que você vai gostar, vou dar muitas dicas de que você tem que prestar atenção em termos de atividade de fermentação para você fazer o seu levain ficar bombadão, mesmo que ele tenha adormecido e sido esquecido na geladeira por muito tempo. Vamos lá? Então vamos começar. Olha só, o que acontece? Esse fermento aqui ficou guardado na geladeira quase 2 meses. Eu tenho alguns levains, né? Eu não tenho só um. E esse aqui é o fermento que eu ganhei lá na Sourdough School, na Inglaterra, da minha amiga Vanessa Kimball, que também foi minha professora. E aí eu fiquei um tempão sem usar e olha só o que aconteceu com ele. Ele formou esse líquido. Se você cheirar esse líquido, se isso já aconteceu com você, a gente cheira, ele tem cheiro de acetona. Por quê? Porque a acetona, esse cheiro de acetona, na verdade, é o ácido acético, que é formado com o tempo que ele vai ficando na geladeira pelas bactérias ácido-láticas, tá? Um dos produtos delas é o ácido acético. Então, isso não significa que o seu fermento está estragado. O ácido acético mostra que houve uma produção dele. Por quê? Porque as bactérias se proliferaram, né? E produziram isso aqui, né? Na geladeira enquanto o fermento estava dormindo, tá? O que a gente faz com esse líquido? Esse líquido chamado Hootch, em inglês é Hootch, ele é um líquido, né, que é o produto das bactérias ácido-láticas, né? E a gente vai simplesmente misturar o Hootch dentro aqui do nosso fermento. Não tem nenhum problema. Aí você fala, mas eu não quero que o meu fermento fique com gosto de acetona. Ele não vai ficar, sabe por quê? Porque você vai tirar uma pequena isca do fermento que você misturou o Hootch para poder ativar, tá bom? Então, esse restante aqui, eventualmente, vai ser descartado, vai ser jogado fora, porque ele é muito velho e realmente ele vai ter um gosto muito, muito acético. Você não vai querer usar esse fermento que ficou guardado durante 2 meses, olha como que ele é líquido. Você não vai usar isso para fazer pão, tá? E nem para fazer receita com descarte, porque o sabor não vai ficar legal, tá bom? Então, a gente mistura o Hootch de volta e a gente vai pegar uma isca desse nosso fermento que ficou guardadão lá durante 2 meses e vai ativar a isca, tá? E uma quantidade bem pequenininha. Por quê? Porque eu não preciso ficar gastando um monte de farinha para ativar fermento que não vai ser usado para fazer massa. Tá? A não ser que você queira dispersar farinha, aí fica a seu critério, mas não precisa para fazer essas ativações, não precisa de muita isca não, tá? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui mais ou menos 5 gramas do nosso fermento dormente com cheiro de acetona. E aí eu vou deixar ele guardadinho na geladeira. Por quê? Porque eu preciso de um backup, tá? Caso aconteça alguma coisa com esse aqui. Esse que tá aqui é o meu backup. Nunca fique só com um fermento do lado de fora e descarte o da geladeira antes de fazer essa troca. Tenha sempre um backup, porque pode quebrar o vidro, cair no chão, e aí você vai ter que fazer o seu fermento do zero. Então vamos lá, vou guardar na geladeira. E agora é seguro a gente continuar. Então eu coloquei aqui mais ou menos 5 gramas, talvez quase 6 gramas de isca. E olha só, muito pouquinho, né? E muita gente vai falar, mas só isso? Como que você vai fazer pão com só isso de levain? Eu não vou fazer pão com esse levain. Eu estou ativando esse fermento, que não é levain, né? Isso aqui é uma massa madre, uma isca da massa madre que está dormente na geladeira. Isso não é levain. O levain é quando ele está bolhudo e está pronto para fazer pão. Isso aqui é uma isca de fermento natural que estava dormente na geladeira e que eu vou ativar em uma série de ativações que eu vou ensinar para você aqui e vou mostrar para você todas as considerações que você tem que levar durante esse processo de ativação, tá? Não tem bolha, não tem nada. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou só esperar
essa isca chegar na temperatura ambiente. Vou esperar lá 1 hora, 2 horas, e quando ela chegar na minha temperatura ambiente, eu vou começar a alimentar com água e com farinha. Então agora a gente vai medir a temperatura dela. Tá 19 graus, tá vendo? Ela tá fria ainda. Minha temperatura ambiente, deixa eu ver minha bancada. Olha só, minha bancada tá 26 graus. Então eu vou esperar ela chegar mais ou menos na temperatura ambiente. Vou cobrir aqui para não pousar nenhum mosquitinho. Vou tampar minhas farinhas. Vou deixar minha água respirar durante esse período. E daqui a pouco a gente volta para poder alimentar a nossa isca e começar o processo de ativação, tá? Lembra, o termômetro é seu melhor amigo em todas as etapas do fermento e do pão. Se você não tem um termômetro como esse, eu recomendo que você compre no Mercado Livre, na internet, aonde for, termômetro de leitura instantânea. Vai te ajudar muito nesse processo, tá joia? Então daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com a nossa isca, né, do fermento, que ficou dormindo na geladeira por mais de um mês. E eu tenho aqui mais ou menos 5 gramas de isca. Eu queria que ela chegasse em temperatura ambiente, né? Olha só, ela tá 25,3, tá vendo? Então, minha temperatura ambiente aqui também tá 25,3, abaixou um pouquinho, então tá ótimo. E a minha água também tá na mesma temperatura praticamente, então é isso aí. Essa temperatura é uma boa temperatura para o fermento, a partir de 24 graus até uns 26, 27 graus, é maravilhoso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou alimentar essa isca na proporção 1, 2, 2, tá? O que significa isso? Uma parte de isca, 2 de água e 2 de farinha. Eu tenho 5 gramas aqui, então eu vou colocar 10 gramas de água. Vamos lá. Ah lá, deu 11, não tem problema não, tá? Porque eu tinha mais ou menos 5 gramas e meia aqui, então tá 1, 2, 2. Beleza? Mas se tivesse vindo mais água, a gente tira um pouco de água, porque senão eu vou diluir demais essa isca. Eu não quero diluir essa isca. Por quê? Porque ela tá fraca, sabe? Ela ficou muito tempo na geladeira, muita galera aqui das bactérias, das leveduras faleceu, diminuiu em número. Então a gente agora vai reconstituir esse fermento, né? Dando comidinha para ele. Coloquei aqui 10 gramas de água. Então agora eu vou colocar o quê? 10 gramas de farinha branca, da melhor qualidade que eu tiver, tá? Se você tiver uma farinha de alta proteína, melhor ainda. Se a farinha for orgânica, maravilhoso, né? Se não for, procure uma farinha de uma marca que você conheça, tá? O menos industrializada possível, mas se for industrializada, se é aquela farinha que você tiver, aquela de supermercado, usa, vê o que dá. O que importa é você dar a melhor farinha que você tem condições de dar para o seu fermento, porque ele vai te agradecer. No caso desse específico, eu dou só farinha branca, tá? Esse fermento é um fermento mais lático, que tem um sabor mais suave e ele é alimentado só com farinha branca, tá? São vários tipos de fermento alimentados com vários tipos de farinha. Esse específico eu alimento só com farinha branca, tá? E agora é só isso. Eu fiz aqui a minha alimentação. Você viu que a isca era pequenininha, ela tinha 5 gramas. Eu coloquei 10 gramas de água e 10 gramas de farinha. Então eu tenho aqui uma mistura que já tem 25 gramas. Olha só, de 5 graminhas de fermento, eu tenho 25 gramas agora de um fermento que eu estou construindo. Não precisa ficar gastando muita isca, de ficar enchendo isso aqui de farinha, de água, porque senão você vai ter muito fermento desnecessariamente. Eu não vou fazer pão com essa quantidade de fermento e eu nem quero, porque eu vou reviver, eu vou reativar a galera do levain para ele ficar bombadão de novo. Então, eu agora vou esperar essa isca aqui crescer por algumas horas. E eu vou marcar aqui no meu potinho. E eu posso usar uma gominha, olha que legal. Eu vou usar essa gominha aqui e eu vou colocar, marcando mais ou menos aonde que tá o meu volume, tá vendo? Da mistura, né? Que vai se tornar um levain. Porque agora é a massa madre que estava guardada, misturada com farinha e água. Daqui a algumas horas ele vai fermentar, né? Não vai fermentar muito, porque esse fermentinho estava guardado por muito tempo na geladeira e tá fraquinho. Mas eu vou observar,
né? Se vai ter bolinha, se vai aumentar em volume, né? Eu vou esperar umas 4 horas, pelo menos, para ver o que vai acontecer. E eu vou mostrar para você o que é que vai acontecer. Então vamos lá, olha, são 10h30 da manhã. Daqui a 4 horas a gente volta para ver o volume, né, dessa mistura. Se vai ter bolha, se não vai. Olha só, por enquanto não tem bolha, não tem nada. Daqui a 4 horas a gente volta para ver o que aconteceu desse início desse ciclo de reativação, de ativação, de reviver o fermento que ficou guardado por muito tempo na geladeira até ele estar pronto para fazer o levain da massa. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta aqui. Eu dei uma olhadinha no meu fermento mais cedo e eu resolvi não mexer. Até agora, são 11 horas quase da noite, tem 12 horas que eu deixei ele fermentando e ele deu uma crescidinha, tem bolinha aqui, ó, um pequeno detalhe assim de bolinha. O cheiro mudou, já tem um cheirinho mais de farinha fermentada, com um leve ácido acético. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou tirar um pouco desse excesso, porque eu não vou alimentar tudo isso aqui. Um pouco dele vai virar descarte e eu vou colocar aqui, ó, no meu pote do backup que tá na geladeira, tá? E eu vou deixar só mais ou menos 5 graminhas de isca aqui de novo, para alimentar novamente com pouquinha farinha e pouquinha água, tá? Então, olha só. Vou tirar aqui. Tem algumas bolinhas rolando aqui, isso é ótimo. Agora eu vou trocar de colher. Essa colher aqui tá meio grande para esse pote. Vamos trocar de colher aqui. A quantidade de isca vai ser pequenininha. Tem mais ou menos 5 gramas de isca. Olha só, deve ter ficado aí 1 a 2 gramas aqui no potinho. E agora eu vou colocar aqui, ó. Isso mesmo. Então, eu tenho 4 gramas, mais 1 graminha que tinha aqui dentro, mais ou menos 5 gramas. Ótimo. Vou guardar esse backup aqui na geladeira. Agora eu zerei minha balança. E a proporção 1, 2, 2. Começo com 5 gramas de isca, 10 de água. E vou colocar 10 de farinha. Lembrando, essa é a segunda ativação depois do meu fermento estar na geladeira durante muito tempo. Durante uns 2 meses, mais ou menos. Eu tenho vários fermentos e esse eu não uso já tem um bom tempo. Tô mostrando para você como que você vai reviver um fermento que ficou na geladeira com mão na massa nesse vídeo. Se você estiver gostando, coloca aí um hashtag gostei e coloca também um hashtag fazer pão é massa. Agora eu vou colocar 10 gramas de farinha. Essa farinha é a farinha da melhor qualidade que eu encontro na minha região. Você vai escolher a melhor que você tiver, tá? Quanto melhor for a qualidade da sua farinha, mais o seu fermento vai gostar. E é bom você testar algumas farinhas para ver qual que o levain se adapta melhor, tá? Temperatura ambiente ideal, 24, 25, 26 graus. Se tiver mais frio, seu fermento vai demorar mais a acordar. Se estiver muito quente, ele vai acordar mais rápido. Prontinho. Agora tá com cheirinho de farinha. Vou medir a temperatura aqui. Ah lá, ó, 25,5, tá ótima a temperatura. E agora eu vou anotar. São 11 horas da noite, então eu vou anotar.
Ele ficou 12 horas, não cresceu, normal. E amanhã a gente vai ver o que que acontece. Eu coloquei a marcação aqui na gominha, 23 horas. E amanhã a gente vai ver o que que aconteceu com o nosso fermento que está em processo de ativação depois de ficar dormindo muito tempo na geladeira. Até amanhã. Aqui vai o fermento aqui antes de dormir. Vamos ver amanhã como que foi. Bom dia, olha só, 12 horas depois que eu alimentei, olha as bolinhas aparecendo. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é sinal de vida, isso é sinal de fermentação. Você vê que ele nem duplicou, ele cresceu só um pouquinho, mas ele tá me dando sinal de vida, tá mostrando que tá fermentando. Então, a gente vai fazer uma nova alimentação agora, da mesma forma que a gente fez ontem, e esperar. Nessa terceira alimentação, eu já espero que ele cresça um pouquinho, tá? Vamos ver se ele vai crescer um pouquinho. Então, vamos lá. Olha só, já peguei o meu backup, né, que é a massa mãe, que tá na geladeira, e eu vou tirar um pouco do nosso fermentinho, que a gente tá ressuscitando. Você vê que tem algumas bolinhas, assim, bem pouquinho, mas eu tô conseguindo ver aqui. Vou colocar um pouquinho aqui nesse pote do backup. É importante ter esse backup, porque se alguma coisa acontecer com esse, eu ainda tenho esse aqui, tá? Vamos lá. E aí, ó, a textura dele já tá mudando também. Tem bolha nele. Tá com um cheirinho de fermentado. Já tô bem feliz. Tô muito feliz. Tem bolha, olha aqui, ó, bolha. Agora eu vou colocar 5 gramas dele aqui. Bolinha rolando. Não, foi muito. Vamos lá, vou colocar o resto aqui no meu backup. Tirar um pouco aqui. Por que que eu tô tirando? Porque eu não quero ter muito fermento aqui agora. Eu tô só ativando ele. Eu vou desperdiçar farinha, né? Porque ele não tá pronto para fazer pão. Então, eu quero gastar pouca farinha, porque é desnecessário ficar usando farinha demais nesses ciclos de ativação. Eu tô revivendo essa galera aqui. Eu vou desperdiçar muita farinha se eu usar muita, tá? Agora eu guardo meu backup na geladeira. Ótimo. Então, eu tô aqui com 5,5 gramas mais ou menos de isca. Vou colocar 10 gramas de água. Essa água aqui é uma água que tá aerada. Eu tirei essa água do filtro e deixo ela evaporar um pouco, para os sais evaporarem, tá? Essa é uma dica ótima, porque se o seu filtro não estiver muito bom, ou se a sua água for muito cheia de cloro, essa é uma forma da água ficar melhor para o fermento, tá? O fermento não gosta de água com cloro. Então, aqui, ó. Agora a gente vai misturar. Eu gosto de dissolver o meu fermento na água antes de misturar a farinha, tá? Esse fermento tem a proporção 1:2:2 e ele gosta de farinha branca. Ele é alimentado com farinha branca. Por quê? Porque a característica dele é lática. É um fermento que não dá aquele gosto muito ácido no pão. Então, eu gosto de manter sempre com farinha branca, tá? Você vai usar o seu fermento e alimentar o seu fermento com a farinha que você preferir e que ele preferir também, porque a farinha faz toda a diferença. Pronto, eu quero colocar a mesma quantidade de farinha e de água. Vamos lá. Agora é só misturar. Eu vou checar minha temperatura. Hoje tá fresquinho. Vamos checar a temperatura aqui para ver. Mas olha só, é isso, tá? Se o seu fermento ficar mais líquido do que o meu, provavelmente a sua farinha deve ser mais fraca que a minha, tá? Essa farinha minha aqui é uma farinha um pouco mais forte, então o fermento fica mais grossinho mesmo. E agora ele fica com cheiro de farinha. Mais tarde ele vai estar com cheiro mais de iogurte, tá? Com fundo assim mais acético, um cheirinho de vinagre lá no fundo. Por que isso? Porque ele vai estar fermentado, tá? Agora essa massa vai fermentar. E eu vou deixar minha gominha aqui marcando e vou anotar o horário, são 11 horas da manhã. Olha só, já tem 24 horas praticamente que a gente tá revivendo a galera. Essa aqui vai ser a terceira alimentação, tá? Então
Então, ela conta como terceira ativação, refrescagem, alimentação. São várias as formas de chamar, tá? Eu gosto de chamar de ativação só por uma questão conceitual. Por quê? Porque eu estou ativando esse fermento aqui enquanto ele não está pronto para fazer o fermento da massa, tá? Vamos ver o que vai acontecer. Vou ver a temperatura. Olha lá, ó, 25,7, tá uma ótima temperatura, igualzinha do ambiente aqui. Então, daqui a algumas horas a gente volta, pode ser daqui a 4 horas, pode ser daqui a 6. Vamos ver como que ele vai se comportar e aí a gente volta. Estamos de volta. Já tem umas 8 horas que eu deixei o fermento aqui, depois daquela última mistura. E olha isso aqui, ele ainda não duplicou, como eu falei, tem 2 meses que ele tá guardado, mas olha como que ele tá cheio de bolha e ele já quase duplicou em volume, considerando que essa gominha é grandinha, né? Ele quase duplicou em volume em 8 horas, eu tô super feliz e isso mostra pra você, seu fermento ficou guardado há muito tempo, ele muito difícil dele morrer, você tem que ter paciência para reviver o seu fermento, que ele vai voltar. Tá bom? Então agora vamos fazer mais uma alimentação. Vamos lá. Estamos aqui com o nosso fermentinho que tá mostrando o sinal de vida. Aqui tá o meu backup. E a gente vai colocar um pouco dele aqui dentro do nosso backup. Eu vou pegar aqui de pertinho para você ver. Vamos ver aqui as bolinhas. Ele tá com bolinhas já. Vamos lá. Deixa eu cheirar. Já tá com cheirinho de fermentado, muito legal. Tô bem feliz. Tá mostrando que tá vivo. Muito bem. E esses pequenos descartes que eu tô colocando aqui dentro do backup servem também de alimento para essa galera, sabe? Eu não vou aproveitar esse backup depois, não. Tô colocando muito pouquinho, né, aqui dentro, mas se você tiver um fermento que você sempre alimenta, né, e tem o backup na geladeira, é com esses restinhos que você pode fazer outras coisas com o descarte, tá? Esse descarte vai ficar com gosto muito de acetona, então eu não vou usar. Mas se você alimenta seu fermento regularmente, aí você pode usar esse descarte tranquilamente, tá? Vamos lá. Aqui deu 10 gramas, então eu vou tirar um pouco. Eu quero ter mais ou menos 5 gramas dele aqui dentro. Ainda tem 8. Vamos lá, vamos tirar mais um tiquinho aqui. Porque eu não quero ficar gastando muita farinha nessa brincadeira, tá? Ah lá, ó, tem mais ou menos 5 gramas e meia. Aqui fala 6, mas 5 gramas e meia, tá ótimo. Vou guardar meu backup. E agora vamos zerar a balança. E colocar 10 gramas de água. É isso que dá, a gente ficar muito tempo sem alimentar o fermento, ele vai dar trabalho, mas ele vai voltar. Então vamos lá. Aqui também deu uma esfriadinha, não tá muito quente. Se tivesse um calorzinho a mais, isso ia ajudar. Mas tá uma temperatura ok. Se tivesse tipo 20 graus, eu ia ter que procurar um lugar mais quentinho pro meu fermento, tá? Se você morar no frio, você tem que colocar ele num lugar mais quentinho, lá para 25, 26, 27 graus. Até 28 graus, especialmente quando ele tá voltando à vida, né? É melhor, ele tá mais quentinho. Vai ajudar na fermentação. Beleza. Agora eu vou zerar aqui de novo e vou colocar a farinha. Mesma quantidade de água e de farinha. Coloquei 5 gramas de isca, 10 de água e agora são 10 de farinha. Procure a melhor farinha que você encontrar. Você vai saber qual farinha seu fermento gosta. Você precisa saber. Observa seu fermento. Quando você alimenta com uma farinha, como ele fica. Quando você muda a farinha, como ele fica. E aí você vai saber qual que é a farinha que ele gosta mais. Vamos lá. Bem misturadinho. Ótimo. E é só isso. Agora eu raspo aqui as laterais. Essa é a 4ª ativação, hein? 4ª ativação do fermento.
Por quê? Porque ele foi guardado de propósito, negligenciado na geladeira por mais ou menos 2 meses. Agora eu vou colocar o horário aqui. São 19 horas, tá? Ele ficou 8 horas para quase duplicar. E amanhã a gente volta. Se hoje eu ficar acordada até mais tarde e eu já perceber que ele duplicou em 4 horas, aí eu vou alimentar de novo antes de dormir. Se não, eu vou deixar até amanhã. Olha só, quase 25 graus, temperatura tá ótima. Vou deixar ele no cantinho e a gente volta na próxima alimentação, nesse processo de reviver um fermento que ficou guardado na geladeira. Espero que você esteja gostando. Se você estiver gostando, dá um joinha, coloca um hashtag gostei, ou então hashtag fazer pão é massa. Até daqui a pouco. Estamos aqui, olha só, 12 horas depois, eu acordei aqui e olha só o nosso fermentinho. Tá vendo, né? Tem que insistir, tem que cuidar, que ele responde. Agora que essa galera deu sinal de vida, a gente vai fazer o quê? Mais uma ativação. Ainda vou ativar mais algumas vezes antes de fazer pão, mas eu já sei, olha só, eles estão de volta, tá? A galera tá viva, tá mostrando pra mim isso e pra você. Olha só isso aqui, tá vendo? Então, o que que a gente faz? Vamos descartar. Olha que tanto de bolha, tá vendo? Então, a gente tem que ter paciência, especialmente quando a gente fica muito tempo negligenciando o nosso fermento, né? Ele não morre, não, é difícil morrer. Mas, depois de tanto tempo sem alimentar, a gente precisa cuidar muito dele, tá? Cuidado com a sua temperatura ambiente. Se estiver muito frio, é mais difícil reviver. É possível, mas é mais difícil. E se tiver muito calor, possivelmente ele vai voltar mais rápido. Vamos ver. Vou até conferir minha temperatura aqui. Olha lá, 24,6, tá vendo? É uma temperatura muito boa de fermentação, então tô tranquila. Você vê que eu não tô lavando o pote e tá tudo bem, tá? Ficar uns diazinhos sem lavar esse pote não é problema e, na verdade, eu prefiro. Na minha experiência, o fermento fica melhor, tá? Vamos lá. Vamos pesar isso aqui. Ó, deu 5 gramas, mas só que já tinha um pouquinho mais aqui, então eu vou tirar um pouco. Peraí, vamos de novo. Virar. Agora eu vou colocar aqui, ó. Pronto, 5 graminhas. Vou tirar só um pouquinho. Perfeito. E agora, vou guardar o meu backup na geladeira antes de qualquer coisa. Então, olha só. Agora, eu vou colocar 10 gramas de água. Por quê? Porque eu vou manter a proporção 1, 2, 2. 5 gramas de isca, 10 de água e 10 de farinha. Beleza. Tô super feliz que minha galerinha tá de volta. E você vê que é possível a gente fortalecer um fermento que ficou guardado muito tempo numa geladeira fria, esquecido, e voltar e ele vai ficar fortão. Tô fazendo isso porque amanhã ou depois eu vou fazer pão com ele. Eu comecei esse processo tem 2 dias inteiros já. Então você vê que não é um processo rápido, mas ele é possível. E por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Se você estiver gostando, deixa um hashtag gostei, hashtag fazer pão é massa. Se você achar que fazer pão é massa, eu vou ficar super feliz. E se você reviver o seu fermento usando essas dicas, me marca no seu Instagram, tá? Marca @anarício no seu Instagram para eu ver que você usou as minhas dicas para reviver o fermento. Conta nos comentários também se você já usou essas dicas, que eu vou adorar saber. Olha só, já misturei, tá prontinho para mais um período de fermentação. E o que eu vou esperar agora? Agora que essa galera voltou, eu vou esperar que ele aumente em volume mais rapidamente para chegar no tempo dele. O tempo desse fermento é mais ou menos 4 a 5 horas. Quando tá muito quente, ele chega no pico em 3 horas. E quando tá uma temperatura normal, ele chega entre 4 e 5.
Então eu vou observar agora, durante esse período, quanto tempo ele vai demorar para chegar no pico. Então daqui a 4 horas eu vou ver aqui a altura que ele tá aqui em volume no potinho, tá? E aí a gente vai decidir então se ele já tá fortão. Porque o que acontece? Se ele demora muito tempo a duplicar ou triplicar em volume, ele ainda não tá bom para usar. É só quando ele chega no tempo dele, na proporção 1:2:2, o tempo dele é entre 3 horas e meia a 5 horas. Se ele chegar no pico nesse período, aí ele tá ok para usar. E é isso que a gente vai esperar. Daqui a pouco eu volto para mostrar para você. Daqui a 4 horas eu volto para mostrar para você. Volto aqui, ó, 4 horas depois. Olha só o que aconteceu. Que bonitinho. Tá vendo que ele mais que duplicou em 4 horas. O pico dele é um pouquinho mais alto, mas talvez porque ele ainda tá fraco, o pico não vai ser tão alto. Mas isso para mim não tem problema. O que mais importa é a gente ver a atividade, a gente ver que o fermento está respondendo às ativações e você ver que é possível reviver um fermento que ficou negligenciado por quase 2 meses na geladeira, tá bom? Só que tem que ter paciência. Então eu vou fazer mais uma ativação daqui a pouco, vai ser a última antes de eu preparar o meu levain da massa. Mas eu queria compartilhar com você, olha que legal. Vou dar mais 1 hora para ele, mais ou menos, ver onde que ele chega. E vou fazer a última ativação em pequena quantidade para depois fazer o meu fermento da massa. Espero que você esteja gostando. Se estiver gostando, coloca aí hashtag gostei. E põe também hashtag paciência, que a paciência é muito importante para reviver um fermento. Tá bom? Até daqui a pouco. Olha só, chegamos ao final do nosso vídeo de como reviver, ressuscitar, acordar um fermento que ficou negligenciado na geladeira por quase 2 meses. É isso aí. Eu espero que você tenha gostado dos aprendizados e agora eu vou mostrar para você como que ele tá. Olha só, tem 5 horas que eu alimentei. Como eu mostrei para você 1 hora atrás, né? Olha só como que ele tá agora. Olha isso aqui, ele mais do que duplicou em 5 horas. Então eu já tô achando que ele tá praticamente pronto para fazer um fermento da massa. E você vai me perguntar, como que eu faço o fermento da massa? Basicamente você vai pegar esses 25 gramas que a gente tem aqui nesse potinho, né? Porque a gente tava usando 5 gramas de isca, 10 de água e 10 de farinha, 25 gramas. Pega os 25 gramas, aí você pode alimentar com 50 gramas de água e 50 gramas de farinha. Você já vai ter 125 gramas de fermento quando ele fermentar de novo. E é assim que a gente vai crescendo o nosso fermento, se a gente quiser, ou diminuindo. Você não precisa de mais de 5 gramas de fermento para fazer a ativação. E depois você pega a quantidade total, né? No caso aqui 25 gramas, e ativa com mais farinha e mais água. Tá? Então isso evita desperdício, evita gastação de farinha e evita excesso de descarte na geladeira. Então agora é isso aí. Agora eu vou mostrar para você como que ele tá bolhudão. Olha que lindo, vou mostrar. Olha só. Olha só isso aqui, vou mostrar para você. Vamos lá. Olha só as bolhas. Olha que linda a atividade desse fermento. Legal demais, né? Isso é paciência, tá? Super importante. O pão de fermentação natural ensina a gente a ter paciência, entre outras qualidades, né? Olha só o nosso fermento que acordou hoje, finalmente, na forma que ele tem, que ele quadruplica em volume, tá vendo? Então agora eu sei que ele tá pronto para fazer um fermento da massa. Legal demais, né? Tem que ter paciência, viu? Mas dá certo. Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Se você quiser mais vídeos como esse, é só você falar comigo aqui nos comentários. Fala, pede o que você quer aprender e eu vou fazer um vídeo para você. Então é o seguinte, se você tiver gostado, curta, compartilhe. Se você ainda não me segue aqui no YouTube, me siga, clica aí no botão se inscrever, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações
para você receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo e postar aqui para você. Então, tô te esperando nos próximos. Até breve, porque fazer pão é massa. Tchau!